Semente estelar, médium, empata, alma antiga, índigo ou cristal? Quem é você na fila do pão do despertar? Oi gente, eu sou Lu Fernandes, tudo bem? Terapeuta sistêmica e multidimensional, unindo essas duas visões e trazendo a abordagem multissistêmica da consciência que vem propiciar pra gente despertar para a quinta dimensão da consciência, rumo à nova terra. E hoje eu vou trazer esse tema, aliás, vai virar uma série onde eu vou destrinchar o que é tudo isso que eu falei, o que significa tudo isso na vida da gente, se você se identifica com esses tipos de consciência que eu tô falando e qual o propósito de tudo isso. Mas aproveita agora, já começa a seguir aqui o canal, começa a acessar a consciência multissistêmica e compartilha com aquele amigo, com aquela amiga, com aquela pessoa que você sabe que vai ser beneficiado e deixa o seu comentário, me fala, você se identifica com uma dessas consciências que eu falei? Hoje a gente vai falar qual o propósito das sementes estelares e já vou avisar, gente, possivelmente você não vai gostar do que eu vou falar, mas eu tô aqui a serviço do despertar de consciência de quinta dimensão. E como um grande professor, meu querido professor Leão, me ensinou, a desilusão é a nossa grande amiga. Se a gente realmente quer expandir a nossa consciência, se a gente quer realmente acessar novos paradigmas, diferentes daqueles que a gente vive aqui na Matrix, a gente vai ser confrontado no nosso ego, a gente vai ser confrontado no nosso sistema de crenças e a gente vai sim precisar soltar de algumas crenças que a gente tem aprendido por aí. Hoje, qual o propósito de uma semente estelar? Antes de qualquer coisa, eu vou trazer a descrição da qual eu tive a oportunidade de acessar através desses conhecimentos, de estudos que eu faço, da minha própria jornada. Sim, eu sou uma pessoa que talvez eu nem escolhi ser identificada dessa forma, né? Mas meu caminho foi me mostrando que eu também teria essa característica de semente estelar, mas também nos estudos que eu faço na multidimensionalidade, por projeção astral, através de sonhos e também nos trabalhos de acesso de apometria que eu faço, tá? Então vamos lá, gente. Antes de qualquer coisa, para introduzir esse tema dos tipos de consciência, é importante a gente entender o seguinte. Em uma das características que você vai ver nessa série, tiram de você as suas sombras. Então, quando você ou outras pessoas se manifestarem em relação a isso, a você se identificar com uma dessas características, saiba que ser especial, ser iluminado, isso é projeção de tudo que a gente já ouviu, de tudo que fazem a gente acreditar que tudo isso é ser especial. Tudo isso não vem colocar a gente no paradigma da separação, que é característico da 3D da Matrix. Na verdade, de certa forma, todos nós carregamos um pouco dessas características. Se você assistir essa série toda, pode ser que você perceba que você sente que é um pouquinho de tudo, assim como eu. Eu sinto que eu tenho um pouquinho de cada coisa. Algumas características estão mais acentuadas que outras. E que tudo isso, acessar tudo isso, não é sobre você se sentir diferente, especial. Não, gente, isso é cilada do ego. E nesse universo de despertar de consciência e espiritualidade, a gente vai perceber que é muito fácil a gente cair na cilada do ego espiritual. Tomem cuidado. Eu já passei por esse processo. No meu caso, foi o inverso. Ao invés de eu me sentir maravilhosa, diva, poderosa, eu fui me fechando cada vez mais. Eu fui percebendo que nos momentos em que eu soltava, né, liberava algum conhecimento ou me identificava com isso de alguma forma, eu era mal interpretada, eu era considerada, até hoje, né, ouço comentários do tipo, você se diz um ser de luz, você é especial, você é a cereja do bolo, mas não é bem assim, enfim. Não existe perfeição no universo onde não tem instabilidade. Então, cuidado, porque muitas vezes se você se identificar com uma dessas características ou as outras pessoas
de alguma forma apontarem o dedo para você, saiba que isso não te coloca o peso, não precisa, né, ser colocado sobre você o peso da perfeição. Muito pelo contrário, as pessoas que se identificam, as consciências que se identificam com essas características, elas são mais cientes do que realmente elas vieram fazer na Terra. E claro que é um processo, muitos ainda estão dormindo, muitos continuarão dormindo, e tudo isso tem um propósito. Antes de eu começar a explorar um pouquinho essa questão da semente estelar, eu quero contar uma história também, que foi uma experiência pessoal. No momento que eu estava descobrindo tudo isso em relação a mim mesma, a minha jornada como ser multidimensional e sistêmico, essa questão foi trazida, né? Foi trazida no sentido, para que saber disso? Qual a necessidade de saber que você é uma semente estelar para inflar o seu ego? E aí eu fui questionar a mentoria espiritual e eles disseram o seguinte, que tudo tem um propósito, inclusive saber disso. E as pessoas que têm acesso a isso, elas são chamadas a se desenvolverem em suas sombras. Por quê? Se a pessoa, por exemplo, tem a característica de uma semente estelar, ela veio para cá com um trabalho a ser feito. Ela vai ter, como todos, o seu propósito de alma, que são os seus dons, as suas bagagens já trabalhadas, as suas potencialidades, mas ela também desenvolve os seus propósitos de vida, que são os desafios, as limitações que ela vem desenvolver aqui, que ela pode trazer desses outros lugares que ela veio, como ela pode desenvolver no processo encarnatório que ela acaba criando aqui na Terra. Então, saiba disso, que se você está descobrindo, recordando que você possa ser uma semente estelar, ou um médium, ou empata que seja, existe um propósito e ele vai sempre incluir as suas sombras. Ignore os comentários das outras pessoas, siga o seu caminho, trabalhando essa dualidade em você, a sua luz e a sua sombra. Faça o que você veio fazer, mas também desenvolva o que você precisa desenvolver. E aceite isso como fato, sem afetação, sem a emoção do ego, seja ele para te colocar como sentindo vergonha, culpa, ou se escondendo, ou deixando as outras pessoas inferiorizarem você, inferiorizarem a sua luz por causa disso, e também para colocar você num pedestal, porque ninguém está num pedestal. Isso é a maior ilusão. Então vamos lá, gente. Dito tudo isso, eu quero explicar então o que é a semente estelar. A semente estelar é uma característica de uma consciência que faz parte da mônada. A mônada é uma composição, posso depois fazer um vídeo explicando melhor, uma composição de consciência multidimensional, onde existem vários eus paralelos convivendo ali. A semente estelar, ela pode compartilhar essa composição, ela pode ser um desses eus, como ela pode ser vários. E essa consciência significa, quando a gente fala semente estelar, significa que ela foi semeada, ela foi germinada no nível de consciência em outro lugar que não é a Terra 3D. Pode ser num outro planeta desse universo de terceira dimensão? Pode. Pode ser num outro planeta, num universo paralelo? Pode. A diferença é que essa consciência inicialmente não foi germinada aqui na Terra. E ela tem uma segunda característica. Ela é uma imigrante interplanetária, ou intergaláctica, ou interdimensional. Como assim, Lu, ela é uma imigrante? Ela é a mochileira galáctica. Ela vive estadas em lugares diferentes, em planetas, em dimensões, em planos. Não necessariamente ela vai se identificar com um lugar específico. O que a gente precisa entender é que, originalmente, ela está mais ligada com a ideia de que ela não é de um lugar específico. Ela é uma semente estelar. Ela foi germinada em algum lugar, mas ela segue se desenvolvendo em vários outros lugares. O que menos importa para uma semente estelar é buscar qual é a origem dela. Olha que incrível. Eu aposto que você que está ouvindo eu falar, que está me assistindo aqui, está fazendo exatamente o contrário, acreditando que precisa buscar a sua origem cósmica. Isso é o que menos importa.
Na verdade, você pode buscar porque é parte da sua identidade como composição mônada. Isso traz memórias que vão te ajudar a reativar, inclusive, características dessa origem, que você vai lembrar, que você vai somar as que você se desenvolveu no decorrer aí da sua jornada. Mas o mais importante para a semente estelar é saber que ela não se identifica com os planetas ou lugares onde ela está, mas ela sabe que ao estar ali, ela tem algo para entregar, que é desse conjunto de experiências que ela se desenvolveu, mas ela também tem algo para aprender. Imagine um turista, né, que vamos dizer assim, um turista alemão, né, um turista alemão decide visitar o Nordeste do Brasil. Ele vai turistar ali. Então ele vem sistemicamente carregando a sua mochila de um alemão. Então ele vai trazer as características históricas, familiares, culturais, políticas, econômicas, espirituais, energéticas da origem alemã dele. Dentro disso, tem coisas muito maravilhosas, que ele tem memórias lindas, e tem coisas muito difíceis, que ele tem memórias que ele não quer nem lembrar mais. Mas ele decide visitar o Nordeste do Brasil. E nesse Nordeste do Brasil, ele vai encontrar coisas muito diferentes do que ele vivenciou e do que ele já viu. Ele vai encontrar um idioma diferente, ele vai encontrar um background, né, uma história diferente ali das pessoas locais. Ele vai encontrar músicas diferentes, ele vai encontrar formas de expressão corporal diferente, interação diferente, comida diferente, energia diferente, tudo diferente. Digamos que esse alemão, ele vai visitar esse Nordeste do Brasil e ele percebe que, por exemplo, a comida é diferente. Então vamos dizer que, não faço ideia, tá, gente? Vamos dizer que na Alemanha só se come arroz com carne. E no Brasil se come arroz com tudo, inclusive com feijão. É tradicional. E ele, por alguma razão, olha aquilo e fala, nossa, isso tá errado. Comer arroz com feijão é inaceitável. Eu venho da Alemanha e venho dizer para as pessoas do Nordeste do Brasil que comer arroz com carne é mais evoluído. Denota que a pessoa tem um conhecimento maior, ou mostra que isso vem de um país de primeiro mundo, e países de primeiro mundo são superiores. Imagina essa situação. Não é estranho, gente? Completamente estranho, não é verdade? Mas digamos que aconteça o inverso, que ele perceba que no Nordeste do Brasil as pessoas também comem arroz com carne sem feijão. E ele percebe, nossa, olha, a gente tem isso em comum, que legal. Mas ele percebe também que as pessoas comem arroz com feijão e ele decide experimentar. No começo é difícil para ele. Pode ser que ele não acabe nem gostando. Ou pode ser que ele se apaixone pelo arroz com feijão e comece a trazer isso para a própria vida. Digamos que se ele não gostar, ele não vai reclamar, ele não vai fazer cara feia, ele vai simplesmente respeitar. Eu agradeço, né? Experimentei o prato e pronto, ele segue com a vida dele. Quando ele voltar para a Alemanha, ele não vai comer, ou enquanto ele estiver viajando no Brasil, ele não vai comer o arroz com feijão. Percebe? Então, essa é a premissa real, oficial, sem ilusão, sem ego, da semente estelar. Aprender com a estada na Terra, coisas novas para se desenvolver, e também entregar ou compartilhar, espalhar uma nova consciência, uma nova visão das coisas, das situações, ou do conhecimento, do autoconhecimento, da espiritualidade. Então, você que se identifica como semente estelar, eventualmente você vai ter algumas sensações, alguns sintomas que vão mostrar para você que você pode ter forte essa característica aí na sua composição de consciência como ser multidimensional e sistêmico. Então eu trouxe aqui algumas informações para ajudar você. Então, muitos vão sentir isso, não só como semente estelar, mas sementes estelares costumam relatar isso, de sentirem que não pertencem, tá? É uma forte sensação de não pertencimento em qualquer lugar que você está.
Principalmente, o que também acontece muito, sementes estelares buscam imigrar, né, dentro do planeta ali para vários países, ou dentro do país em cidades diferentes, buscando às vezes também na profissões diferentes, estão sempre estudando coisas diferentes, buscando encontrar pertencimento e não encontram, podem se sentir até certo ponto confortável, mas o desconforto se percebe que está muito mais ligado à humanidade terrestre, tá? Essas pessoas também costumam sentir uma saudade sem explicação, uma saudade de casa, mesmo estando na própria casa, muitas vezes estando com a família, às vezes sendo até feliz com a família, vivendo uma vida boa, enfim, a pessoa pode ter tudo ali para agradecer e muitas vezes ela agradece, mas ainda assim ela sente saudade de casa. Essa é uma característica muito forte também. As sementes estelares, elas têm normalmente uma conexão com muito mais com o cosmos, com o que a gente entende como universo, como a gente entende como consciências extraterrestres. Ela tem mais interesse em conhecer tudo isso e ela tem uma abertura para o que é diferente dela, né? Então, geralmente ela tem interesse em conhecer as histórias, ela quer saber o que acontece em tal planeta, ela questiona a leitura humana para vários temas, por exemplo, a leitura humana sobre a cosmologia, a astronomia, conceitos de tempo, conceitos de medicina, tudo vai ter um certo questionamento, mas não um questionamento que está mais ligado com um outro tipo de consciência, mas de saber que lá no fundo ela já conhece algumas coisas que pela perspectiva da humanidade terrestre ainda não foi acessada, né? Então, uma outra característica interessante que também acontece com sementes estelares e outras também, mas é o que a gente chama de efeito Mandela, que é aquela sensação que a gente tem de que tal coisa sempre foi assim. E aí um dia a gente descobre que não era bem assim. Tem vários exemplos na internet, vou deixar aqui você curioso, se você não sabe, procura efeito Mandela, exemplos de efeito Mandela. E aí você vai perceber que, nossa, eu tinha certeza que era assim aqui na Terra, tinha essa informação ou aquela história da humanidade, mas não é bem assim. Isso acontece porque a semente estelar, ela tem uma capacidade de acesso multidimensional muito grande. Então ela não está só presa à consciência de terceira dimensão da matéria e da consciência aqui da Terra. Ela consegue perceber todas as variáveis, não todas, né? Mas ela está aberta para perceber várias facetas, né, da multidimensionalidade aí. Então, isso é uma outra característica. Existem várias outras que eu poderia trazer, mas eu quero trazer para finalizar agora a faceta luz e sombra, né? Eu já falei algumas coisas aqui de ser imigrante, né? Um imigrante intergaláctico, interplanetário, que seja, mas o que geralmente acontece com a semente estelar? A luz, né, o lado luz da semente estelar, isso pode acontecer momentaneamente, em épocas, ou você pode realmente se assentar nesse lugar. Geralmente, as sementes estelares têm isso muito forte. O que atrapalha é como canalizar isso, por conta das dificuldades do ego, enfim. Geralmente, as sementes estelares, elas são amantes da verdade. Então, a verdade não é só algo importante. As sementes estelares, elas veneram a verdade, porque elas sabem que o que se vive aqui não é a verdade absoluta. São muitas verdades, muitos universos, cada um é um universo e cada um enxerga as coisas de um jeito. Porém, quando a gente sai dessa consciência 3D, quando a gente sai da Matrix, quando a gente tem acesso multidimensional da realidade, a gente percebe que existem várias faixas da verdade e que todas estão a serviço da verdade maior, que é a evolução, que é o progresso, que é o processo contínuo de expansão da criação. Mas a verdade maior, que é essa que a semente estelar, ela é amante, é a que envolve o amor incondicional. Então a semente estelar, ela é a turista que usa a mochila da verdade. Então tudo que for verdade, que para ela verdade é amor incondicional, ela vai colocar dentro dessa mochila.
Outra coisa é que as sementes estelares, como eu já falei, são agentes do despertar da multidimensionalidade. Então, geralmente, sementes estelares, elas podem ser médiums, né? E médiums eu vou fazer um vídeo sobre isso, mas os médiums, eles não necessariamente têm acesso multidimensional, podem ter também. A semente estelar, ela pode não ser médium, ela pode ter um acesso multidimensional através de toda a consciência, de toda a bagagem que ela já traz, né? Então, não necessariamente ela vai ter contato com espíritos, geralmente tem, mas o que caracteriza a semente estelar é que ela tem consciência multidimensional. A consciência multidimensional, ela é a consciência de quinta ordem, né? Então, não quer dizer que a pessoa é evoluída, perfeita, maravilhosa. Lembra que eu falei no começo do vídeo? Não significa que a pessoa é um anjo, que ela é a candura em pessoa, não. Mas ela consegue ver de forma prática as coisas pela multidimensionalidade, pelo óculos da multidimensionalidade. Então, essas são duas características fortes da luz, do lado luz da semente estelar. Agora, o lado sombra, que a maioria das pessoas não fala, e eu já vou deixar aqui para você o momento desilusão. Se você estiver acompanhando algum conteúdo, algum material que coloca você, semente estelar, num pedestal, desconfie. Se coloca você acima das outras pessoas, desconfie. Nós somos cada um perfeitamente imperfeitos e cada um tem algo especial e algo triste na própria história. Então, ser semente estelar não é sinal de evolução, ok? É só uma parte da característica de tudo que nós somos e que, ao saber disso, a gente descobre um mapa para a gente poder viver aqui na Terra com mais propósito. É isso. Então, as sombras da semente estelar. As sementes estelares tendem a se isolar, porque é muito estímulo no sentido de não encontrar nessa infinidade de opções um senso de lar. Mas isso ela vai encontrar em qualquer lugar. Pode ser que se ela voltar para aquele lugar que é considerado o planeta onde ela foi germinada, ela continue não sentindo, porque as coisas mudam. Inclusive, muitas sementes estelares migraram justamente porque não tem mais o lar físico delas. São planetas, são mundos que, por alguma razão, não estão mais ali, ou não tem mais características suficientes que permitem a vida nesse jogo multidimensional para essas consciências que vieram de lá. Então, é bem importante isso. A semente estelar, ela tende a se isolar. São pessoas que preferem ficar sozinhas, elas gostam da própria companhia, elas gostam muito de fazer suas meditações, elas têm o processo da projeção astral aí mais fácil de acontecer, então elas interagem com amigos, familiares de outras realidades, de outras dimensões com mais facilidade. Então, é uma característica aí bem forte de sombra, né? E como eu falei já no começo do vídeo, o que pega muito é essa questão do não pertencimento, né? Então, para algumas pessoas que se identificam com essa característica de semente estelar, a sensação de não pertencimento pode ser insuportável, porque é como se você não tivesse um chão para pisar. São pessoas que podem ter quadros agudos de depressão, porque elas são ligadas a um passado que elas não lembram, que muitas vezes, como eu falei, um lugar, um tempo, espaço, consciência onde não existe mais na mesma linha temporal que ela está. Então, é muito complicado, né? Isso pode realmente se agravar e, em casos mais graves, se a pessoa não faz o caminho do despertar de consciência, se ela não faz o autoconhecimento, se ela não busca conhecimento e não se conecta com a espiritualidade, ela pode ter problemas sérios aí no que se diz da parte psíquica, né? Então, não só depressão, mas casos complicados como o que a gente ouve falar de múltipla personalidade, né? Pessoas que podem desenvolver bipolaridade, né? Bem complicado. A bipolaridade, ela é uma resposta à dualidade da terceira dimensão da Terra. Então, assim, são várias coisas que podem acontecer
se a pessoa não se cuidar. Gente, é isso. Você se identifica como uma semente estelar? Agora, com toda a explicação que eu te dei, fez sentido para você? Como que era até então o seu ego? Você confessa aí para mim nos comentários se você tinha uma pontinha aí de sensação de que veio só para ajudar o planeta e aqui tá todo mundo dormindo. Acho que hoje isso vai quebrar e vou te dizer, você vai ficar mais leve, porque é muito pesado se sentir perfeito, se sentir iluminado, se sentir a estrela da Terra, né? É muito complicado isso e, como eu falei, tomem cuidado com os conteúdos que vocês acessam, porque muitas vezes estão a serviço, infelizmente, das consciências negativadas que querem confundir a gente e que não querem que a nova Terra se estabeleça firme e forte com a consciência de quinta dimensão. Gostou, gente? Então não esquece de sair desse vídeo com o like. Você deixando esse like, eu vou saber que a mensagem está chegando em quem precisa e está fazendo sentido. Se você também sentiu que vai ajudar outras pessoas, compartilhe esse vídeo, principalmente em grupos. Eu sei que existem muitos grupos no Facebook, no WhatsApp, de pessoas despertas que conversam. Joga lá, vamos ver o que acontece. Ou você pode deixar a sua história aqui, comenta o que você quiser, qual parte do vídeo explodiu a sua cabeça, ou qual você já sabia e só tá confirmando. É isso, gente. Gratidão mais uma vez. Próximo vídeo, a semana que vem. Vamos ver o que eu vou falar. Mas a gente vai continuar essa série. Vamos falar do propósito dessas consciências. Um beijo enorme. Gratidão e seguimos juntos. Um abraço de luz, gente. Tchau, tchau.